Boa tarde aí para todos. Na aula anterior de vocês, eu tinha passado um vídeo, passei uma atividade, na verdade, com 3 alternativas, né, com 3 exercícios para vocês fazerem. E aí, pedi para que vocês... eu pedi para que vocês realizassem as atividades e depois chegou um videozinho para vocês, né, com a correção das atividades. Era um professor que é do próprio plural. E aí chegou um videozinho onde ele relembrava um pouco como realizar equações do segundo grau. E ele também corrigia as atividades que eu tinha passado para vocês, né? Além disso, ele ainda acrescentava 2 detalhes no texto que serviam de base para o que a gente vai, no texto não, no vídeo, que serviam de base para o que a gente vai discutir hoje. 2 coisas que a gente vai, 3 na verdade, tá? 3 coisas que a gente vai incluir hoje. Primeiro, a gente tem como definir, né, quantas raízes e como vão ser essas raízes de acordo com o valor do delta. Então, se o delta, né, que é chamado de discriminante, se ele for igual a 0, se ele for maior do que 0 e se ele for menor do que 0, mesmo antes de eu calcular a Bhaskara, eu tenho como descobrir como, né, e quantas e quais vão ser as minhas raízes. Outra coisa que ele também abordou com vocês no vídeo era que existem maneiras de você, ao invés de ter a equação e descobrir as suas raízes, a questão lhe fornece a raiz e pede para que você descubra a equação. Isso acontece através do produto e da soma das raízes. A gente já tem como definir quem são os coeficientes, tá? Então, assim, a gente vai dar início, certo? Abram aí primeiro o livro de vocês. Eu mandei pelo plural, Dai. Não foi pelo YouTube, não, tá? Foi exclusivamente pelo plural. Foi na... Deixa eu ver aqui, vê se... Mas se eu não estou enganada, acho que foi ou na 4ª ou na 5ª da semana passada. Deixa eu ver. Foi... Eu também não vi esse vídeo, não. Que vídeo foi esse? Foi dia 8. Dia 8. O plural nem tá enviando notificação mais. Verdade, tia, não tá enviando, não. A notificação das atividades não estão chegando. Tá certo. Mas mesmo que não chegue a notificação das atividades, pessoal, se vocês entrarem no plural, vocês conseguem visualizar? Só não chega a notificação na barra de notificação mesmo, mas abrindo não aparece normal. Abrindo aparece. É verdade. Sim. Ó, no meu caso, geralmente quando eu faço ao vivo, pronto, tem casos também que Joana estava mandando atividades exclusivamente pelo plural, tá? Então, assim, quando a gente não faz o ao vivo e o vídeo não foi lançado no YouTube, possivelmente é exclusivo do plural. Então, aí vocês têm que entrar e checar a atividade daquele dia. A gente tem aula junto na terça, na 4ª e na 5ª. Então, nesses dias, vai chegar a atividade minha, ou ao vivo, ou pelo plural, tá? Ou eu mando no WhatsApp uma atividade. Mas foi no dia 8. Procurem aí, dia 8 de julho. Foi na 4ª-feira passada. Eu mandei um exercício pelo plural. Lembra que na 5ª... Na 5ª, meu Deus. Não, na 6ª. Na terça, a gente fez uma atividade de revisão, um exercício de revisão, né? Uma aula de revisão sobre a equação do segundo grau. Aí vocês foram, né? Eu mandei uma atividade que foi pelo próprio WhatsApp, lembram? Eu mandei pelo WhatsApp uma imagem com várias equações do segundo grau para vocês responderem. Ah, lembrei. Essa atividade é que teve no plural. Essa foi a da terça-feira. Na 4ª, eu mandei um vídeo do próprio plural, é até outro professor, nem sou eu. Aí eu mandei um vídeo, que é um material próprio do plural, que ele disponibiliza, para você reforçar a ideia do que é equação do segundo grau.
Então, eu mandei o vídeo e ainda mandei ele, durante o vídeo, ele faz 3 exemplos de equação do segundo grau. Aí eu mandei o exercício com essas equações para vocês fazerem e mandei um vídeo dele, que no vídeo dele ele reexplica de novo a equação do segundo grau, ele corrige a atividade que eu passei e ele ainda fala do que a gente vai abordar hoje. Já era a base da aula de hoje que eu mandei. Então, assim, fiquem de olho, porque mesmo que não chegue a notificação, tá? Vocês têm que entrar no plural todo dia para dar essa checada, pessoal. Certo? Aí, na quinta, foi que a gente fez o ao vivo, que foi com ciências. Mas aí a gente fez ao vivo, certo, Mi? Tá? Mas fiquem de olho, todo dia, deem uma checada lá no plural, em todas as disciplinas, tá certo? Aí lá, amanhã é feriado, né? É. Vai ter aula não, né? Nada, né? Não, Dani, tem não. A gente tá livre de atividades. Pelo menos um dia na Ainda minha bem. vida. Obrigado, Senhor. Obrigado. Graças a Deus, Ah, eu eu já vou tô ter que cansada. estudar, do jeito. Calma, um de cada vez, deixa eu escutar. Quem é que tá falando aí? Tia, as aulas vão voltar em agosto, é? Ninguém sabe. Sei. É o que eu mais tô perguntando pra ela. A vacina na Rússia tá para ser. Ainda não foi passado nada, tá certo? Não teve nenhuma deliberação, nem da escola, nem do governo, por enquanto. Aí lá, a senhora Oi? viu que estão testando a vacina aí na Bahia? Começou a testar? Daiane, meus créditos, por favor. Certo? O que, menina? Meus créditos, tô falando da vacina da Rússia aí. Eu não vi no teu, não. Acompanharam no vídeo anterior, o que é que ele fala? Ele abordou inicialmente o que a gente vai abordar hoje. Lembra que eu disse a vocês que o caderno 2, né, de matemática, o capítulo 1, ele já iniciava repetindo a equação de segundo grau. Mas aí, por que ele repete a equação de segundo grau se a gente já viu no caderno 1? Porque ele traz 3 abordagens diferentes. Vai mudar o que eu aprendi de equação de segundo grau? Não, não muda nada. A única coisa que ele traz aí de novo é que, tipo, você, a partir do discriminante, quem é o discriminante? É o delta. A partir do delta, você já tem como ter uma noção de como vai ser ou de quantas vão ser suas raízes. Por exemplo, descobri que meu delta é igual a 0. Então, nesse caso, eu vou ter 2 raízes reais e iguais. Aí, para que eu saber isso? No caso de questões teóricas, tá? Quando o discriminante for igual a 0, significa que você vai ter 2 raízes reais e iguais, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, tá? Mas no cálculo em si não vai modificar nada, certo? Outra coisa que ele traz aí no livro também. A questão de que quando você soma as 2 raízes que resolvem a equação, ou quando você tem o produto, né, uma multiplicação entre essas 2 raízes, você consegue montar a equação. Ou seja, o que é que a gente vinha trabalhando até agora? Ele dava a equação e você calculava delta e bhaskara e achava as 2 raízes que satisfaziam essa equação. O que é que ele vai fazer agora? Ele vai dar as 2 raízes, ele já vai dar o resultado. Só que a partir do momento que ele dá as 2 raízes, ele pede para que você construa a equação. Ou seja, ele pede para que você faça o caminho contrário. E você vai fazer isso através da soma e do produto das raízes. Tá? Eu vou explicar passo a passo. E a outra parte que ele vai abordar aí são problemas envolvendo equações do segundo grau. Isso é o que a gente vai ver hoje. Além disso, ainda tem mais alguma coisa nesse capítulo? Tem equações biquadradas. O que seriam equações biquadradas? Equações que são elevadas ao quadrado e elevadas ao quadrado de novo. E o outro assunto que ele traz é sistemas de equações do segundo grau. Isso a gente só vê na próxima aula, certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ver aí é na página 189, onde ele vai falar sobre os discriminantes, tá? Na parte de baixo aí da página 189, onde tem acompanha a resolução
do exercício a seguir, tá? A partir daí é que a gente vai falar sobre o discriminante. O discriminante, pessoal, nada mais é do que o delta da minha equação. Ele é chamado de discriminante. E a gente tem 3 possibilidades para esse discriminante. Ou ele vai ser maior do que 0, ou ele vai ser igual a 0, ou ele vai ser menor do que 0. Ora, para ele ser maior do que 0, ele pode ser qualquer número positivo. Quando ele for igual a 0, o valor dele tem que ser 0. E quando ele for menor do que 0, tem que ser valores negativos. Se vocês analisarem aí na letra A, ele dá, né, uma equação do segundo grau. E no final ele descobre, né, que M, nesse caso aí, vai ser um número maior do que 3. O que é que isso significa? Significa que o seu delta, ele colocou aí, ó, delta como sendo 36, tá? Cadê? Não, delta aí ficou como... quando o delta é maior do que 0, a gente vai ter 2 raízes, ou seja, x1 e x2, vão ser 2 raízes completamente diferentes, tá? Então, quando você... 3 horas, vai ser curtinha hoje. Quando você descobre, né, que seu delta é um número maior do que 0, 25, 36, 49, você já sabe automaticamente que quando você for descobrir Bhaskara, eu sei que você vai encontrar 2 raízes, x1 e x2. Porém, você já vai saber que essas 2 raízes vão ser 2 raízes completamente diferentes, distintas, tá? Quando o delta for igual a 0, você vai ter 2 raízes exatamente iguais. Tá? Então, quando você tiver delta igual a 0, você vai ter os valores de x e y exatamente iguais. E quando delta for menor do que 0, nesse caso, a gente não tem raiz real. Ok? Só isso, tá? A partir do momento que eu consigo visualizar o delta, eu consigo dizer, eu não vou dizer, tá, minha gente, quem vai ser as raízes. Porém, eu já consigo dizer se elas vão ser iguais, se elas vão ser diferentes, ou se não vão ser raízes reais, ok? Aí, para que isso é importante? Vamos supor que você tivesse uma questão para realizar, e nessa questão você não precisasse resolver Bhaskara. Quando você resolver esse delta, vamos dizer que viesse assim na questão, letra A. Ao descobrir delta, diga se você vai encontrar 2 raízes diferentes, 2 raízes iguais ou nenhuma raiz. Ou seja, você deveria saber que vai depender se for maior do que 0, se for igual a 0 e se for menor do que 0. Nesse caso, se eu resolvesse delta e delta fosse um número maior do que 0, qual é a alternativa que você ia marcar? Eu vou ter 2 raízes diferentes. Eu precisei descobrir Bhaskara? Não. E consegui resolver a questão. Deu para entender ou estão com alguma dúvida? Deu para entender, Ju? Certo. Daiane. David, Evelyn. Ok. Meu Deus, não está chamando. Ótimo, tá? Eu queria ver se tinha alguma... Deixa eu ver se tem alguma...
a atividade aqui que desse para a gente fazer, mas eu não estou achando nenhum aqui no livro. Vocês já perceberam, tá certo, Dai, que tem um monte de atividade nesse capítulo, né? Chovendo atividade aí. Ó, outro ponto abordado, se quiserem anotar isso, tá? Fiquem à vontade, não tem problema não. Querem que eu dê um tempo para vocês anotarem ou eu posso apagar? Ótimo. Tirou print, você é ótima. Um momentinho só, tá? Deixa eu só ver aqui um negócio. Racionais. Olha aí, peraí, tá, pessoal? Rapidinho, porque o processo aqui. Ó, então já anotaram aí, já tiraram o print, né? Vamos para a segunda parte. Essa segunda parte eu preciso que vocês prestem um pouco mais de atenção, tá? Na página 186, onde tem esse quadrinho azul aí, ele demonstra como é que ele chegou a essa questão da soma e dos produtos das raízes, tá? Ele pegou duas raízes, x1 e x2. Ayla, Oi? nem deu tempo de tirar print do negócio. Como é o nome do negócio? É discriminante. Discriminante. Pera, tem no livro? Tem, mas no livro tá um pouquinho complicado. Ah, deixa eu ver na internet depois. Tá? Qual a coisa pergunta que eu digo? Tá? Tá bom. Bom, e aí ele diz, ó, sejam x1 e x2 as raízes de uma determinada equação. Claro, quando você tem uma equação do segundo grau, você, depois de resolver delta e bhaskara, tá? Você vai encontrar as duas raízes que satisfazem essa equação. x1 e x2, ou x' e x duas linhas, tanto faz. E aí ele diz que quando a gente soma essas duas raízes, ou seja, quando a gente soma os dois valores, que são as raízes da equação, percebam aí que ele demonstra tudo, né? Menos b mais raiz de delta sobre 2a, mais menos b menos raiz de delta. Ou seja, ele fez uma expressão algébrica aí, tirou os termos semelhantes e chegou a uma conclusão final. Qual é a conclusão final? Que quando você tem a soma das duas raízes, é a mesma coisa que menos b sobre a. Percebam que quando eu pego a soma das duas raízes, é exatamente o valor de menos b sobre a. Então, eu tenho como descobrir as raízes sem realizar delta e bhaskara. Aí eu não estou entendendo. Tudo bem. Eu estou dizendo a vocês que a soma das raízes me dão o valor de menos b sobre a. Se eu soubesse, por exemplo, que b aqui fosse 8 e a fosse 2, qual seria o valor disso aqui? Menos 8 sobre 2, que daria menos 4. E aí a gente teria que descobrir quais dos dois números que somados poderiam dar menos 4. Aí eu sou obrigada a saber isso? Não.
Não é. Você pode realizar a sua equação de segundo grau através de delta e Bhaskara. E qual é o intuito disso aí? Facilitar. Facilitar para quê? Que para mim está mais complicado, né? Mas é uma questão só de costume, tá? Dois números que se somem, que se multipliquem e que dê determinados valores. Tá? A gente vai fazer exemplo com isso, não precisam se preocupar. Só preciso que vocês entendam que quando eu tiver a soma das duas raízes, eu vou ter menos B sobre A. E quando for o produto das raízes, ou seja, elas duas se multiplicando, eu vou ter C sobre A. Vejam que é todo mundo dividido por A, porém, na hora da soma é menos B e na hora do produto é C. E aí ele chega ainda a uma solução final, onde ele diz que x ao quadrado menos a soma mais o produto é igual a zero. O que isso significa? Significa que o valor que eu tenho no coeficiente B vai ser o valor da soma das duas raízes e o valor das duas raízes se multiplicando seria o valor de C. Concordam ou não? Lembram que aqui é ax ao quadrado, bx e C. Então, se eu pegar, para eu descobrir as raízes da equação, sem fazer conta nenhuma, eu devo pegar dois números, x1 e x2, que multiplicados deem o valor de C e que somados deem o valor de menos B. Concordam ou não? Idem, as minhas também, não tô entendendo praticamente nada. Oi? E a Sim, minha eu não tô falou aí, ó, entendendo tô nada. entendendo nada. Tá bom, calma. Ó, a gente não tem duas raízes. Deixa eu fazer uma aqui para vocês, tá? Deixa eu ir para os números, que eu acho que é mais fácil de vocês entenderem. Deixa eu ver aqui um exemplo. Ó, x ao quadrado mais 2x mais menos 8 igual a zero. Vamos resolver essa equação aí normal, tá? Por delta e Bhaskara, tradicional. Então, vou achar primeiro delta. Primeiro quem é A, quem é B, quem é C. Me informem aí quem é A, quem é B e quem é C. No caso, seria A é o invisível, né? A é 1, e B é 2. B E C é menos 8. menos 2, Não, B é 2. B é 2. E C É menos 8. menos 8. Beleza. Vamos achar delta. Delta é menos B. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Vou substituir aí apenas. Delta vai ser B é 2, 2 ao quadrado, menos 4, vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 8. Nesse caso aí, delta vale 2 ao quadrado, 4, menos vezes mais, menos, menos vezes menos, mais. 4 Os vezes... meninos estão brincando. Oi? Os meninos da senhora tá brincando, é que dá uma gritaria dele dois aí. Ó, então aqui, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8,
32. Ó, 4 mais 32, 36. De acordo com o que a gente viu ainda agora há pouco, delta é maior do que zero, é igual a zero ou é menor do que zero? Olhem para delta. Delta é maior do que zero, menor do que zero ou igual a zero? Maior que zero. Isso, é maior do que zero. Se ele é maior do que zero, vocês já sabem como é que vai ser as raízes? Eu não estou perguntando o número, não, tá? Eu só quero que vocês me digam quantas elas vão ser e como elas vão ser. Vão ser duas raízes diferentes, duas raízes iguais ou não vai ter raiz? Não vai ter raiz. Não vai ter raiz, é maior do que zero e não vai ter raiz. Então, tem duas raízes diferentes, eu acho, então. Isso, são duas raízes diferentes. Quando ele for igual a zero, são duas raízes iguais. E se ele fosse negativo, eu não ia ter raiz nenhuma. Então, nesse caso aqui, ó, vocês já aprenderam o primeiro assunto. Eu sei que eu vou ter duas raízes diferentes, porque delta é maior do que zero, ok? Vou agora para Bhaskara. Bhaskara vai ser menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Bhaskara vai ser menos b, então menos 2, mais ou menos a raiz de delta, que é 36, sobre 2 vezes a, onde a é 1. Bhaskara vai ser menos 2, mais ou menos a raiz de 36, que é 6, sobre 2. E aí, agora eu vou montar as minhas duas raízes. Lembrando que elas vão ser idênticas. O que é que vai mudar? Só o sinal do meio. No x1 ou no x' eu vou usar o mais. E no x2 ou no x duas linhas eu vou usar o menos. Então, Bhaskara, x' vai ser menos 2, mais 6, dividido por 2. Sinais diferentes, subtraído ao sinal do maior. Nesse caso aí, ficaria 4 dividido por 2, né? Menos 2 mais 6 é 4. 4 dividido por 2 é 2. Essa daí seria a minha primeira raiz. Minha segunda raiz, qual seria? Menos 2, menos, agora eu vou usar 6, dividido por 2. Menos 6, menos 2, sinais iguais, soma e repete o sinal, dá menos 8. Menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Vamos lá. O que foi que eu disse a vocês agora? Tá? Eu disse duas coisas a vocês. Que quando a gente soma as raízes, dá o valor de B. Ó, quando a gente soma x1 mais x2, dá o valor de menos B sobre A. Será que isso é verdade? Quando eu somar x1 com x2, vai dar o valor de menos B sobre A? Vamos ver. Ó, x1 é 2, x2 é menos 4. Vou somar 2 com menos 4. 2 mais menos 4 é 2 menos 4, que dá menos 2. Menos 2, pessoal, é a mesma coisa que menos B sobre A. Menos B menos 2 dividido por A, que é 1, que dá exatamente menos 2. Estão entendendo agora? Eu já poderia ter descoberto isso, sem precisar fazer delta e Bhaskara, só a partir de uma propriedade de soma e produto das raízes. Aí eu vou precisar decorar isso aí? Não, porque ele foi mais além do que isso. Ele diz que quando você tem uma equação, certo? Do segundo grau, a soma vai ser exatamente o valor de B.
E o produto vai ser exatamente o valor de C. Nesse caso aqui, minha gente, quem é o produto? O produto é C. Então, o produto é menos 8. E quem é a soma? Nessa soma aí, seria o B, só que é negativo. Menos 2. Se vocês pegarem esses dois números aqui, que são as raízes, e fizer a soma e o produto deles, vai dar exatamente esses dois valores. Como? Soma 2 mais menos 4. Fica 2 menos 4, fica menos 2. Olha a soma quanto é. Menos 2. É o valor de B, ó, só que negativo. Menos 2. E o produto? Quanto é menos 4 vezes 2? Menos vezes mais menos, 4 vezes 2, 8. Menos 8 é o produto. É exatamente o valor de C. Por isso que ele diz que P, o produto, é C, e menos a soma vai ser o valor de B. Então, Aila, eu poderia ter descoberto isso como? Sem precisar fazer delta e Bhaskara. Me digam dois números que somados deem menos 2 e que multiplicado deem menos 8. Ou seja, para dar 8 num produto, minha gente, eu só tenho dois números, 4 e 2. Só. Ou 8 e 1. Concordam? Me digam dois números que multiplicados deem 8. Ou 4 vezes 2, ou 8 vezes 1. Concordam? Para dar menos 8, um deles tem que ser negativo. Aí vem a segunda parte. Esses mesmos dois números somados devem dar 2. Se eu pegar 8 e 1 e somar, mesmo que um deles fosse negativo, eu não poderia de jeito nenhum ter como resultado menos 2. Então, nesse caso aqui, as minhas raízes seriam 4 e 2. Quem seria a negativa? O menos 4, porque sinais diferentes subtrai e daria o sinal do maior. Eu conseguiria descobrir menos 2 e menos 8. Eu conseguiria descobrir as raízes sem precisar fazer delta e Bhaskara. Só pela soma e pelo produto. Pelo menos ficou mais ou menos para entender. A gente vai fazer mais exercícios para vocês compreenderem melhor. Mas ficou um pouco mais claro o que é que ele está querendo insinuar, o que é que ele está querendo mostrar. Sim. Essa última parte, não. Certo. Não entendi essa última parte. Vê. A conta toda você entendeu. Como foi que as raízes eram 2 e menos 4? Não Sim, entendeu? Entendi. Sim. Pronto. Vou apagar aqui, porque meu quadro é pequeno demais. Tá? Mas só para vocês entenderem. A equação, ela é x ao quadrado. Cadê? X ao quadrado mais 2x menos 8 igual a 0. Tá? O que é que vocês precisam entender? Que alguns matemáticos, eles conseguiram chegar a uma determinada conclusão. Quando a gente tem problemas matemáticos, a gente pode ir fazendo demonstrações. O que é demonstrar? É substituir, fazer equações ao ponto de chegar em fórmulas específicas. E aí, alguns matemáticos, né, achavam essa situação de delta e Bhaskara complicada demais, com muita conta. Então, para facilitar, eles fizeram uma demonstração e conseguiram chegar a uma fórmula específica. Conseguiram chegar a um teorema. Que teorema? O teorema diz que quando você tem uma equação do segundo grau, a soma das raízes equivale ao valor de B. Ó, o valor de B, só que negativo, equivale à soma das tuas raízes. E que o valor de C equivale ao produto destas raízes. Certo?
Aí eu quero que vocês já sabem qual foi o resultado das raízes desta questão. Porém, façam de conta que vocês não sabiam. O que é que o teorema me diz? Que o produto das duas raízes, ou seja, a multiplicação entre x1 e x2, deve dar o valor de C, e que essas mesmas duas raízes, quando somadas, devem dar o valor de B negativo. E aí eu pergunto a vocês, comecem sempre pelo produto, tá certo? Me digam dois números que multiplicados deem 8. Quero que vocês me digam. 4. 4 e quanto? Tem que ser dois números. 4 e... Deixa eu ver. É para dar 8, né? Multiplicado que dê 8. Tem que ser, tipo, números iguais, é tipo 4 vezes 4. Não. Até tem que ser dois números que multiplicados deem 8. Duas vezes 4. Como é, Yasmin? Fala mais alto. 2 vezes 4. 2 e 4 vai dar 8. Tem alguma outra possibilidade? E 8 vezes 1. E 8 vezes 1. Esses dois números aqui, quando multiplicados, podem dar 8. Concordam? Então, eu tenho essas duas raízes aí como possíveis candidatas para serem as raízes dessa equação. Porém, percebam que o produto ele é negativo. Se ele é negativo, nessa multiplicação aqui, alguém tinha que ser negativo, tá? Mas eu vou deixar isso aí em off por enquanto. Porém, pessoal, como eu estou falando de dois números que vão ser as raízes da equação, elas duas se multiplicando devem dar o valor de C e elas duas se somando devem dar o valor de B. Porém, nesse caso, negativo. Qual dessas duas aqui, se eu somar, pode dar 2, pode dar menos 2, no caso? Lembra que uma delas é negativa. Pessoal, mesmo que aqui, 8 e 1, um deles fosse negativo, para ficar menos 2, teria que ser o maior. Né? Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Seria menos 7, não seria menos 2. Qual é a única possibilidade que sobra para vocês como raiz? Vocês têm essas duas possibilidades aqui, porque as duas, o produto dá 8. Mas além do produto dar 8, a soma tem que dar quanto? Menos 2. Esses aqui, mesmo que um deles seja negativo, vai dar menos 2? Sim ou não? Não, minha gente. Então, isso aqui, ó, eu não vou considerar como minha raiz. Quem é que sobra para ser minhas raízes? 2 e 4. Porém, um deles aí precisa ser negativo. Quem vai ser negativo? Lembra que tem que ficar menos 2. Então, tem que ser o sinal do maior número. Quem vai ficar negativo é o 4. Então, x1 é 2, x2 vale menos 4. Ou seja, você descobriu as duas raízes que satisfazem a equação, sem precisar calcular delta e Bhaskara. Apenas pelo teorema do produto e da soma das raízes. Entenderam agora? Sim. Ismin. Entendi, tia. Certo. Vou fazer outra, tá? Para que vocês amadureçam aí a ideia, tá bom? Deixa eu ver aqui um outro exemplo. Abram aí o livro de vocês na página... Deixa eu ver um aqui mais simples, tá?
abram em página nenhuma aí não, certo? Eu vou fazer outro exemplo aqui por conta própria. A equação é essa daqui, ó. X ao quadrado mais 8x mais 12 igual a zero. Bom, de acordo com o que eu falei para vocês agora, o produto das raízes tem que ser igual a quanto? A, a B ou a C? B e C, né? Isso, ó, o produto, ela fica assim, ó. X ao quadrado menos a soma mais o produto. Então, o produto tem que ser o valor de C. E a soma tem que ser o valor de B. Certo? Certo, Min? Certo, pessoal? David, Evelyn, Jean, Cauã e Júlia. Nesse caso aí, então, o produto tem que ser 12. E a soma tem que ser menos 8. Comecem sempre pelo produto. Me digam aí, dois números que multiplicados entre si deem 12. Pessoal, dois números que multiplicados na tabuada. Na tabuada. Quais são as multiplicações que tem como resultado 12? 3 vezes 4. 3 e 4. 2 mais? vezes 6. 2 e 6. E falta uma. E aí, quem é que tá faltando? 12 e 1, 12 e 1. 12 e 1. Bom, percebam que vocês têm essas três possibilidades para ser as raízes de vocês, tá? O que é que vai definir qual delas vai ser? A outra parte do teorema, a soma. Todas essas daqui satisfazem o produto, mas só uma delas vai satisfazer o produto e a soma ao mesmo tempo. Então, nesse caso aí, quem seriam, né, as raízes, tá? Percebam que tem que dar 8. A soma tem que dar 8. Pessoal, tem alguma maneira entre 3 e 4 somar e dar 8? A soma não tem que ser 8? Independente de ser positivo ou negativo, não tem que ser 8? Quando eu somar aqui 4 com 3, tem como dar 8? Sim ou não? Não. Não. Não vai satisfazer minha equação. Não vai ser raiz da minha equação. Ó, 12 e 1. Tem como eu somar e dar 8? Mesmo que um deles fosse negativo e eu tivesse que tirar o valor, o mínimo que daria aí era 11. Também não dá. O que é que sobra para você? 2 e 6. Porém, percebam que aqui tem que ser negativo e aqui tem que ser positivo, tá? Então, como é que eu vou usar aí? Eu posso usar 2 e 6. 2 vezes 6 dá 12. Mais 2 mais 6 dá 8 negativo? Sim ou não? Vou repetir. 2 e 6 multiplicados dá 12. Tá perfeito. Mas dá menos 8? Não, dá 8. Né? Eita, e agora? Quer dizer que não é raiz? Não. Vamos só alterar aí o sinal de alguém? Querem alterar o sinal de quem primeiro? Do 2 ou do 6? Do 6. Se ficasse aqui 2 mais menos 6, daria menos 4. Opa, não dá menos 8.
O sinal está no lugar errado. Vou botar no 2. Menos 2 mais 6. Vai dar 4. Sinais diferentes, subtraído ao sinal do maior. Também o sinal está no lugar errado. Vou botar o sinal negativo nos dois. Pessoal, menos 2, menos 6. Sinais iguais acontece o quê? Soma e repete o sinal. Menos 8. Menos 6 vezes... Menos 2 vezes menos 6. Dá 12, sim ou não? Menos 2 e menos 6, quando multiplicados. Pessoal, isso aí é exclusivamente números inteiros. Menos 2 vezes menos 6. Dá 12. Multiplicação de números com sinais iguais. Menos vezes menos. Dá mais 12. Ok. Menos 2 e menos 6 se somando. Dá menos 8. Ok. Percebam que eu descobri as minhas duas raízes que vão satisfazer a minha equação sem precisar utilizar delta e Bhaskara. É só para isso que isso aí vai servir. Para você simplificar. Por quê? Vocês estão no 9º ano. A intenção agora é vocês conseguirem realizar questões matemáticas num curto período de tempo. Né? Quanto mais rápido, melhor. Eu sou obrigada a decorar isso aí, a aprender dessa maneira? Não. Se você fizesse por delta e Bhaskara, eu disse a vocês, ó, desde o começo, aprender o delta e Bhaskara, você vai realizar qualquer equação de segundo grau. Porém, existem maneiras que facilitam, né, que fazem com que a resolução da questão seja mais rápida. Vocês vão começar a fazer questão do vestibular, vocês vão começar a fazer questão de concurso, e a tendência aí é diminuir o tempo de resolução. E é para isso que esses teoremas, essas demonstrações, elas existem. Conseguiram compreender melhor agora? A gente vai fazer outra, tá? Ótimo. Tá? Lembrando que é só pegar dois números que multiplicados deem o valor de C e que somados deem o valor de P negativamente, tá? E aí é só fazer uma questão de lógica para você conseguir parear, né? Quem multiplicado dá determinado valor e quem somado dá o outro valor. E depois ir fazendo eliminações, tá? Vamos fazer outra. Deixa eu ver aqui outro exemplo. Abram aí na página 191. Página 191, a letra A. 4x ao quadrado menos mx mais 32 igual a zero. Nesse caso aí, ele pede para que você utilize, né, essa relação entre soma e produto das raízes, mas ele já informa para você uma dessas raízes, tá? Nesse caso aí, a gente vai usar aquela primeira parte que eu tinha falado, né? Onde a soma, né, o produto é C, certo? Se o produto é C, quem seria a minha outra raiz? Deixa eu só ver aqui rapidinho, tá? Tá. Ó, a gente viu que a soma é menos B sobre A. Não foi isso que a gente viu? E que o produto era C sobre A. Ele diz que x1, uma das raízes é 2.
certo? O produto é 32. O produto é 32. Então, o produto vai ser, ó, 32, que é o C, dividido por A, que nesse caso aí é 4. O produto vale quanto? 32 dividido por 4 dá exatamente 8. Certo? 32 dividido por 4 dá exatamente 8. Pessoal, se uma das minhas incógnitas, se uma das minhas raízes é 2, qual deve ser a outra para que quando eu multiplique elas, o produto dê 8? Essa questão aí ela é um pouco diferente. Ela vai utilizar aquela primeira parte que a gente viu, tá? Eu preciso de duas raízes que multiplicadas, né, deem 8. 4. Então, aqui é 4. Tá? Percebam agora, eu quero descobrir, ó, o valor de menos m. Pessoal, menos m é a mesma coisa aqui que o b, tá? Menos m, ó, ele está ocupando a posição do menos b. Tá, ele, o que é que você vai fazer agora? Substituir. Qual é o valor da soma? Eu já descobri as duas raízes? Não foi isso? Descobri as duas raízes aqui. Qual é a soma delas? 6. Então, no lugar da soma, eu vou colocar 6. Igual a menos b é o valor de menos m, sobre a. Quanto é a? A é 4. Letras de um lado, números do outro. O 4 estava dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, menos b vai ser igual a 24. 6 vezes 4, 24. Então, o valor aqui de menos m, que é a mesma coisa de menos b, é 24. Conseguiram compreender? É só uma questão de substituição, tá, minha gente? É mais lógica do que a equação do segundo grau. Querem que eu repita ela, como foi que a gente fez? Sim, certo. Ó, ele já me dava o valor. Vou botar como B aqui, tá? É a mesma coisa. Ele já me dava o valor de uma das minhas raízes, tá? E eu sei que o produto delas seria o valor de C. Teria até outra maneira da gente fazer aí, né? O produto não tem que ser o valor de C, certo? Tá dando para vocês visualizarem, minha gente? Eu tô com a câmera virada para vocês. Deixa eu virar aqui para mim. Sim. Ó, vou fazer de outra maneira, tá certo? O que foi que a gente tinha dito? Que o valor do produto seria o valor de C, não foi? O valor do produto seria o valor de C. E o valor da soma seria o valor de menos B. Olha, por que você não fez isso? Né? Bastava fazer 16 vezes 2, daria 32. Detalhe super importante nesse caso. Quando a gente montou aquela parte assim, ó, x ao quadrado, menos a soma, mais o
produto, tinha algum valor aqui, pessoal? A tinha que valor nesse caso? Então, para eu dizer para vocês que a soma é o valor de B e o produto é o valor de C, A obrigatoriamente deve ser igual a 1, tá? Por isso que nesse caso a gente teve que fazer menos B sobre A para achar a soma e C sobre A para achar o produto. Aí a gente não poderia transformar isso aqui nessa parte que você está dizendo, não, a gente não poderia deixar ela com o valor de 1 aqui? Poderia, tá? Se a gente dividisse toda a equação por 4, a gente deixaria os coeficientes, né? Aqui seria 1, aqui seria um múltiplo de 4 e aqui seria 8. Porém, não é o caso, né? Meu coeficiente aqui é 4, por isso que eu não disse que a soma seria diretamente igual a B, nem o produto seria diretamente igual a C. O que foi que eu fiz? Eu tive que optar por aquela primeira parte, onde me diz que a soma é menos B sobre A e o produto é C sobre A. Porém, se A, preste atenção, se A fosse igual a 1, a soma seria o valor de menos B e o produto seria igual a C. Deu para entender por que a gente diz que a soma é menos B e o produto é C? A gente só pode dizer isso quando A for igual a 1, porque menos B sobre A vai ficar menos B, né? Menos B dividido por 1, menos B. Então, a soma é menos B. Quando A é 1, ficaria C dividido por 1 é C. O produto é C, tá? Aí a gente poderia usar aquele outro caso que diz que a soma é o valor de menos B e o produto é o valor de C. Porém, nesse caso aqui, A não é igual a 1. Pelo contrário, é diferente de 1. Então, nesse caso, a gente vai usar essas partes aqui, tá? Foi essas 3 coisas que a gente aprendeu agora. Então, o produto, eu tenho ele aqui, é C dividido por A. Vou só substituir, pessoal. O produto é C. C é 32, ó. Vocês já sabem identificar, né? A, B e C. C é 32. E A? A é 4. Então, quanto vale o produto das raízes? 32 dividido por 4 é igual a 8. Os produtos das minhas raízes devem ser igual a 8. Porém, quem são as minhas raízes? Eu só conheço uma, que é 2. Ah, tá. Mas se eu tenho um produto e tenho uma das raízes, eu consigo descobrir a outra. Minhas 2 raízes multiplicadas devem ser igual a 8. Se eu tenho 2, qual é a outra? Qual é o número que multiplicado por 2 tem 8 como produto? Isso, o número 4. E assim a gente descobriu a outra raiz. Ok? Até aí? E aí a gente continua, ó, porque a intenção dele, nesse caso, é descobrir menos B. E aí eu sei que a soma é menos B sobre A. Poxa, Ila, mas você não sabe nem quem é menos B, nem sabe quem é a soma, você só conhece A, que é 4. Opa, eu agora sei quanto vale a soma. Eu não tenho as 2 raízes? Qual é a soma delas? Quanto é 2 mais 4? 6. Então, eu venho aqui e substituo. Na soma, eu vou botar 6. Menos B é o que eu quero descobrir. E A vale 4. Letras de um lado, números do outro. Menos B, ó. O 4 estava dividindo, vai passar multiplicando. Menos B vai ser 6 vezes 4, 24. Então, aqui vai entrar, ó,
Vou trocar tudinho aqui, menos B por menos 24. Opa, na verdade, positivo, né? Entenderam? Bom, vou fazer a primeira questão. Voltem lá para a página 190. E a gente vai realizar aí a primeira questão da página 190. Bom, nessa primeira questão, ele diz assim, ele vai dar as raízes para você e vai pedir para que você construa a equação de acordo com as raízes que foram dadas. Então, na letra A, ele já me diz, ó, ele quer que eu faça o caminho contrário. Em vez de ele me dar a equação para eu descobrir as raízes, ele me dá as raízes para eu descobrir as equações. E tem aí como descobrir, claro, a gente sabe que existe uma relação entre a soma e os produtos das raízes, né? Então, ele diz aí, ó, na letra A, que as raízes são 3 e menos 5. O que é que eu vou precisar saber aí, minha gente? O produto e a soma. Qual é o produto entre 3 e menos 5? Qual é o produto? Menos 15. Isso, menos 15. Ó. 3 vezes menos 5, mais vezes menos, menos. 3 vezes 5, 15. Ok. E quem é a soma? Quanto é 3 mais menos 5? Menos 2. Menos 2. Por quê? 3 mais, né, a soma das raízes, menos 5. 3 mais vezes menos, menos. Sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior, ok? Perfeito, Yasmin. E agora, Ila, como é que eu vou montar esta equação? O que foi que a gente viu, pessoal? Que ficava x ao quadrado mais a soma, menos, né, no caso, menos a soma, que ocupa o lugar de b, mais o produto seria igual a zero. E é assim que eu vou construir a equação. X ao quadrado. Quem é a soma? Menos 2, tá? A soma é menos 2, então fica menos a soma, que é menos 2, x, mais p, que é o produto, que nesse caso aí é menos 15. Só fiz substituir. Lembra que eu disse a vocês que quando A é 1, A menos soma ocupa o lugar de B e o produto ocupa o lugar de C? Vou construir a equação assim. Para eu saber, antes de eu colocar isso aqui, a minha equação não é assim, né? AX ao quadrado menos BX mais C igual a zero. Esse x ao quadrado e esse x aqui, eles fazem parte da equação. Eles se repetem, tá? Então, nesse caso aqui, A vale 1, por isso que é x ao quadrado, menos o B vai ser a soma das suas raízes, tá? Qual é a soma? Menos 2, o x faz parte, mais C. C é o produto, ó, que é menos 15. Vou me livrar só desse excesso de sinal aí, tá bom? X ao quadrado, menos vezes menos, mais 4x, mais vezes menos, menos 15 igual a zero. Construir a minha equação a partir das raízes que me foram fornecidas. Capite? Ótimo.
certo? Vou fazer outra aí para vocês. Claro, pessoal, que a tendência deles aí, por vocês estarem no nono, é piorar a situação, né? Percebam que na letra B aí as raízes são frações e na letra C é uma fração. Quando o primeiro termo aqui não for UMI, você vai ter que fazer que a soma é menos B sobre A e o produto é C sobre A. Tá? Então, percebam aí que a tendência deles é dificultar mesmo. É fazer vocês trabalharem com todos os números que vocês já viram. Potência, radiciação, fração, tudo junto. Porém, a maneira de fazer é a mesma. Ele vai lhe fornecer. Posso apagar? Já copiaram? Copiou, Evelyn? Certo. Na letra B, ele me dá aí as duas raízes de novo. Porém, são frações, né? Eu tenho 2/3 e 1/2. Aí, lá, como é que eu vou construir a minha equação sabendo as raízes? Ora, entre as raízes e a equação, existe uma relação, né? Que é a soma e os produtos das raízes. Então, vocês precisam achar a soma e o produto dessas raízes. Mas aí lá é fração. Então, você vai fazer uma soma e um produto entre frações, né? Vou fazer primeiro o produto, tá? Que ele é mais fácil. Qual é o produto das raízes? Vai ser 2/3 vezes 1/2. Multiplicação de frações. O de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Só. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. Ainda vai dar para eu simplificar, né? Aqui fica 1/3. Esse aqui é o produto das minhas raízes. Tá? Se é o produto, é o valor de A, de B ou de C. Isso, é o valor de C, tá? Vou achar agora a soma das minhas raízes. 2/3 com 1/2. Opa, agora eu tenho uma adição de frações que não tem o mesmo denominador. E aí eu vou precisar tirar o MMC. Só que o MMC de 3 e 2 é 6. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Agora, eu tenho uma adição entre frações com o mesmo denominador. Repito o denominador e faço a soma com o de cima. 7/6. Tá? Não dá nem para simplificar. A soma é o valor de B ou é o valor de C ou de A? Isso, de B. E agora, aí, o que você vai fazer? Só vou substituir, ó. A vai valer 1, x ao quadrado, menos, tá? Lembra que é menos. Menos 7/6, que é a soma de x, né? Lembra que B é o coeficiente que está grudado com x, mais C, que é o produto, 1/3. Igual a 0. Montei a minha equação. Somente. Eu sei que A vai ser 1, e está ligado a x ao quadrado. Sei que a soma negativa, né, vai ocupar o lugar de B, acompanhando x. E sei que o valor de C positivo, que é o produto, constrói o valor de C. E assim eu substituo e construo a minha equação do segundo grau. Ok? Pergunto a vocês, se eu não quisesse ficar
com essas frações no valor de B e de C? Teria algo que eu poderia fazer? Quando você quer se livrar de uma fração, o que é que você faz? Porque se vocês perceberem, os coeficientes aí estão em fração, né? Se eu não quisesse fração, ou imaginem se fosse uma questão de marcar X e não tivesse essa alternativa, o que é que vocês iriam fazer? Vocês iriam desistir da questão? Ou não? Vamos lá, pessoal. Botem essa cabeça para funcionar. Vocês têm aí frações nos coeficientes. Tá errado, menino. Como é que a gente se livra de uma fração? Como é que a gente se livra desses números de baixo aqui? Tira o quê? Isso. Eu tiraria o MMC, tá? E quando eu tirasse o MMC, mesmo que eu não conseguisse simplificar ela inteira, eu ia conseguir deixar ela pelo menos com o mesmo denominador. Aí eu sou obrigada a fazer isso. Pessoal, a questão não é se você é obrigado ou não. A questão é que quando a gente fala desses tipos de questões em concursos, tá? Em concurso, em Enem, a bronca é que vocês fazem assim, poxa, prova de marca X é excelente, né? Prova de marca X é ótima, uma beleza. Só que vamos imaginar que você sabe, você tem certeza do que você fez e você chega nisso aqui e isso não é uma das suas alternativas. Não tem isso aí nas alternativas para você marcar. Significa que você errou? Não. Significa que você pode fazer algo mais, tá? E se você não tiver esse hora, né, outro candidato acaba passando na sua frente, acaba conseguindo fazer aquilo que você não fez. Então, como eu sempre disse, essa sagacidade, esses estalos, esses starts, vocês têm que perceber. Então, eu poderia sim continuar aí, tirar o MMC. Vou tirar o MMC de quem? Aqui é 1, aqui também é 1, então vou tirar o MMC de 6 e 3. MMC entre 6 e 3, se a gente fizer, 2, 3, é 6, tá? O MMC é 6. Aí eu repito todo mundo. Todo mundo agora com o denominador 6. Tá? Substituir as 4 frações, porque até o 0 entrou no meio, do outro lado da equação. Tá? E aí você faz, divide e multiplica, divide e multiplica. 6 dividido por 1, 6. Vezes x ao quadrado, 6x ao quadrado. 6 dividido por 1, 6. 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 7, 7x. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 1, 6 vezes 0, 0. Só que vocês estão vendo que o denominador está igual dos dois lados, né? Dos dois lados da equação, eu tenho o mesmo denominador. Então, eu posso eliminar eles. Ficou 6x ao quadrado menos 7x mais 2. Eu tenho a mesma equação do segundo grau, porém agora representada sem fração. Certo? Pessoal, eu sei que assusta, tá? Eu sei que, poxa, a gente já estava tão acostumado com a equação do segundo grau, delta e Bhaskara. Tranquilo, tá? Tranquilo. Porém, pode aparecer em questões esse tipo de situação. Então, vocês precisam saber isso. Obrigado, Evelyn. Obrigado. Mas, assim, a gente vai treinando, a gente vai fazendo. A maioria tem muita atividade nesse capítulo. Muita. E aí, eu prefiro ir fazendo ela junto com vocês. Mesmo que depois eu faça uma atividade à parte, tá?
Hoje a gente não vai ter atividade nenhuma. Eu acho que eu já forcei demais vocês, tá? Aproveitem para assistir aquela aula anterior, né? Do dia 8 e fazer a atividade que foi lá, tá? Não assistam o vídeo primeiro, não. Tentem primeiro fazer a atividade, porque no próprio vídeo dele ele já vai fazer a correção, tá? Então, tenta fazer lá a equaçãozinha do segundo grau, normal, como vocês fizeram as outras. E aí, depois vocês assistam o vídeo, tá bom? Ele também vai falar sobre discriminante, ele também vai falar sobre produto e soma de raízes, certo? Então, atividade nenhuma para hoje, tá? No livro. Foi boa a participação de vocês, foi excelente, tá? E na aula seguinte, a gente dá continuidade aí às atividades, tá bom? Ok? Dúvidas? Tchau, Aila! Tchau, beijo para vocês. Curtam aí o feriado e até a próxima aula da gente na próxima semana, tá bom? Beijo, beijo.